A paz do Senhor, meus amados irmãos. Se você gosta das ministrações do Pastor Cláudio, eu te convido a deixar seu like, compartilhar esse vídeo, deixar um comentário, interagir na nossa comunidade. A sua ajuda é muito importante para o canal. Não custa nada para você, mas significa muito para nós. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Queria lembrar aos irmãos que a proposta na oração modelo oferecida por Jesus não tinha o intuito de ser repetida, mas sim de ser vivida. E ela diz: venha o teu reino. Antes que eu vá para o teu reino, eu vou mostrar para este mundo que o teu reino pode vir para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para o meu ministério. E infelizmente, muitas pessoas não têm vivido isso. E eu quero abrir a minha mensagem contando mais uma vez uma história para vocês, de algo que busca nos despertar para rompermos e quebrarmos alguns paradigmas. Há 40 anos atrás, aproximadamente, numa pequena igreja, ainda muito conservadora, um dos obreiros, ele era careca, e resolveu comprar uma peruca. E ele então colocou a peruca na cabeça, e aquilo criou um incômodo em muitas pessoas, porque o irmão Antônio se tornara vaidoso. E agora aquela vaidade que ele estava trazendo consigo poderia prejudicar em muito a igreja, porque aquilo poderia se expandir. Então alguns obreiros procuraram o pastor e disseram: pastor, temos que chamar o irmão Antônio, porque a vaidade tomou o coração dele, e ele tem que arrancar aquela peruca, porque senão aquela peruca vai causar um mal muito grande na igreja. E o pastor, desconfortável com aquilo, não compartilhava muito do pensamento dos obreiros, mas numa reunião, um dos obreiros levantou e disse: de hoje não passa, hoje nós vamos resolver a situação do irmão Antônio. Ou ele tira a peruca ou perde a comunhão com a igreja. E levantaram aquela questão, que se o irmão Antônio não tem cabelo é porque Deus não quer, e que se Deus quisesse que ele tivesse cabelo, o cabelo dele não tinha caído. Boa colocação, para que o irmão Antônio removesse a peruca. E quando chegaram ao consenso que realmente a peruca deveria ser removida, ou então ele perderia a comunhão, irmão Antônio disse: olha, se tem uma coisa que eu não vou perder, a comunhão com meu Deus, e eu me rendo aos irmãos, e eu vou retirar a peruca. Mas eu gostaria de condicionar minha retirada. Eu retiro a peruca desde que os irmãos removam a dentadura. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês não teria caído. E neste momento o pastor bate na mesa e diz: irmão Antônio, continua com sua peruca, porque minha dentadura vai continuar onde está. E muitas vezes nos aprisionamos porque não temos coragem de tomar decisões. Muitas vezes a religiosidade toma conta do nosso coração. E eu quero compartilhar a história com vocês de alguém que quis mudar de vida, de alguém que entendeu que a bênção não está no lugar, mas sim nas pessoas, e que pessoas podem fazer a diferença. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, vai ser rapidinho. E ao tempo que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque santificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, os utensílios da casa do Senhor. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá ele fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. Ora, o restante de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, repita comigo, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.
Eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o que deixaram de herança para Ezequias. O que esse garoto recebeu, ou que esse rapaz, 25 anos de idade, Acais, seu pai, morre e dá de presente para Ezequias um reino. Ezequias se torna agora o novo rei. Mas é importante nós entendermos que tipo de administração Acabe deixou para seu filho. Eu vou falar para você, né? Em abril do ano passado, meu pai morreu. Não me deixou nada de herança. Mas nada, de nada. A não ser lembranças. Foi um pai extraordinário. Certo? Falar de emoção com meu pai, um cara ultra bem-humorado, louvado. Amei meu pai. Agora, o teto que ele deixou para mim foi bem baixinho. Certo? Me deixou nada. Casou 8 vezes, construiu mais casa do que João de Barro. E no final da história, ainda morava numa casa que eu construí para ele. Louvado seja Deus. Amém? E glória a Deus. Não estou reclamando não. Só estou dizendo para você que meu pai não me deixou nada. E agora eu podia estar traumatizado. Roubando, matando, me prostituindo. Mas não, estou aqui pregando o evangelho. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa o motivo do seu fracasso. Por mais razão que você tenha para fracassar. O que você pode me convencer é que realmente você merece ser um fracassado. Porque você tem tanto motivo. Só que isso não traz para você sucesso. Então pensa num cara ruim. Pelo menos não vou dizer que é o pior não, porque tem gente muito ruim na Bíblia. E tem gente aqui às vezes que é pior que o Acais. Eu costumo dizer na igreja que eu pastoreio que tem gente que se o diabo aparecer e me pedir indicação, leva o esse para o inferno. Deixa para Jesus que é mais poderoso que você. É ou não é verdade? Isso vai dar divisão no inferno. Escute só. Quando nós olhamos para esse texto, o que vemos? Um cara que gerenciou mal, que se perdeu no caminho, que fez mal aos olhos do Senhor, certo? Que fechou as portas, que apagou as lâmpadas, que não queimou incenso, que fez aliança e importou Deus. Ele olhou para a Síria e disse: já que os sírios estão ganhando, eu vou importar esses deuses para cá, vou sacrificar eles para ver se eles me dão vitória também. Aí que o negócio piorou. O cara foi tão ruim que morreu, não botaram no sepulcro dos reis. E olha que defunto não reclama se ele fosse sepultado. Mas chegaram à conclusão de: não bota não, que esse cara foi diferenciado. O problema é que ele morreu, porque todo mundo morre. E aí eu pergunto: o que vai ser da geração dele? Ou daquela que vem depois? Porque ele morreu, mas Ezequias, seu filho, reinou em seu. E o que Ezequias pegou como herança? Um reino falido, humilhado, oprimido, devastado, por causa de uma gestão que não era dele. Então chegou a hora do Ezequias reinar. 25 anos de idade ele começou a reinar. 39 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Bia e ela filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu gosto desse camarada, por quê? Porque ele é alguém que vai virar o jogo, que vai virar a mesa, que vai pegar um ambiente onde ele deveria ser humilhado, envergonhado, que tem tudo para dar sequência, para ter se tornado um produto do meio, e ele resolve reagir, dizer: eu não quero isso para minha vida. Mas meu pai fez isso, na minha casa todo mundo divorciou, na minha casa ninguém se formou, na minha casa, dane-se. Comigo não vai ser a mesma coisa. Meu pai casou 8 vezes, eu estou numa mulher só. Vou fazer 30 anos de casado com ela, quero ir com ela até que a morte o separe. De preferência com a dela, mas eu quero ir. Certo? Relacionamento é para ir na alça ou no caixão, até o fim. Eu quero ir na alça, chorando. Sou mais forte do que ela não resistiria se eu morresse. Escute só. Nós estamos vivendo uma sociedade fragilizada. Ezequias assume um reino. Que reino, pastor? Não tem exército, não tem dinheiro, não tem nada. Que todos os povos vizinhos sabem que é um povo derrotado e humilhado. É isso que cai na mão desse rapaz, 25 anos de idade. Mas quando eu olho o verso de número 9 do capítulo 29, ele diz assim: porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Olha o verso 10. Agora me tem vindo ao coração. Em algumas traduções,
agora eu estou resolvido que nós vamos fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ezequias está dizendo: eu não quero saber como é que meu pai está vivendo, como é que essa geração está vivendo, eu quero saber de uma coisa, eu vou tomar um posicionamento na minha vida. Eu vou trazer Deus para a minha vida, eu vou trazer Deus para o meu reinado, eu vou trazer Deus para a minha casa, eu vou trazer Deus para a minha gestão, para a minha empresa, eu vou trazer Deus. Essa é a decisão desse camarada. Mas por que ele diz isso? Porque ele diz: porque os nossos, está aqui ó, verso 9, porque os nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas mulheres estiveram em cativeiro. E por quê? Preste atenção, se você deseja sair de onde está, procure saber o que te levou para lá. Descubra o que te levou e o que te colocou onde você está. Foi a preguiça? Foi essa língua sua? Foi a avareza? Foi a falcatrua? O que te colocou onde você está? Descubra. Quanto mais rápido você descobrir o que te levou para onde você está e parar de fazer, automaticamente você vai começar a sair de lá. Se Ezequias tem no coração o desejo de que a vida dele seja diferente da que foi de seus pais e de tudo aquilo que ele viu, ele resolveu se posicionar diferente. Por isso o texto faz questão de dizer que ele fez o que era reto ao Senhor, segundo o que fizera seu pai, ou Davi, seu pai. O pai de Ezequias não era Davi, era Acais. Ezequias é um de seus ancestrais. O que é Davi para Ezequias? Um exemplo bom. O que é Acais? Um exemplo ruim. O que a Bíblia me parece dizer é o seguinte: ao seu lado, perto de você, à sua mão, diante de seus olhos, sempre haverá exemplos negativos e positivos, e é você que decide quem você deseja seguir. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Acais deixou de herança para Ezequias? Nada. Mas a sua vitória não depende do que os outros te deixou. Depende da herança que Deus deixou para mim e para você. Você pode ter certeza que eu sou um improvável para estar aqui hoje, para ter um ministério de família. Mas Deus falou: eu vou te dar. Eu falei: e eu quero. Eu estou afim, estamos juntos. É fácil? É lógico que não. Não é fácil. Essa semana, e eu termino aqui, eu estava saindo da minha casa. E eu tive um desconforto muito grande, porque um vizinho colocava sempre o carro numa posição que me atrapalhava. Eu tolerei por muito tempo. Mas essa semana passada, ele estava numa atividade com seu filho, estacionou um ônibus. E eu naquele manobra, eu acabei fechando o portão da minha garagem em cima do meu carro. Naquele momento, minha esposa estava no carro, meu filho estava no carro. Eu perdi noção. Abri a porta do meu carro, fui até ele e disse: cara, com todo respeito, eu não aguento mais. Fechei a porta em cima do meu carro, pela maneira incoerente. É lógico que eu não falei nesse tom. Entrei no meu carro e fui embora. Almoçar com minha esposa e com meu filho. E no caminho, uma voz foi falando comigo: você pensou no que você fez no coração daquele menino ao falar daquele jeito com o pai dele? E eu fui embora. Não comi direito. Voltei, coloquei minha família em casa. Atravessei a rua, toquei a campainha no portão. O garoto veio me atender. Falei: você pode chamar seu pai? E ele disse sim. Quando o pai veio, eu perguntei: como é que é o nome do seu filho? Ele disse: é João. Eu falei: chama o João. E o menino veio, me olhando. Eu disse: você sabe que eu sou pastor? Ele disse: sei. Então eu vim aqui para te pedir perdão, porque eu não tinha direito de ter tratado seu pai da maneira que eu tratei. Seu pai é um homem trabalhador, um homem honesto. Se o carro está parado na posição errada, isso me dá o direito de fazer o que fez. Mas eu preciso que você entenda que ao longo da vida,
Você, como eu, hoje, pode cometer também um erro. E aprenda que o segredo da vida é reconhecer o que você fez de errado. Pedir perdão ao pai dele, ao garoto, virei as costas e fui embora para minha casa. Uma das grandes batalhas que eu venci na minha vida foi ter o controle das minhas próprias ações. As escolhas que eu resolvi fazer para andar ao lado de Deus. Porque sobre os meus ombros Ele colocou o nome dEle. Eu preciso, eu e você, zelarmos por isso. Eu não sei se a sua história condiz que você obtenha fracasso. Talvez você tenha muitos motivos para fracassar. Para fracassar no seu casamento, para fracassar na sua vida profissional, para fracassar na sua formação acadêmica, para fracassar na sua caminhada de fé. Mas qualquer motivo que você tenha para justificar seu fracasso, eu só quero te lembrar que ele vai continuar sendo fracasso. O que eu quero te propor hoje aqui é o que Ezequias fez. Olhou para a vida dele e disse: eu não quero isso para mim. Eu vou mudar essa história. E ele foi lá e mudou. E não mudou com soldados, com material bélico. Não, ele mudou com o coração. Ele mesmo disse na minha tradução: porque me tem vindo ao coração fazer uma aliança com o Deus de Israel. E aí, meus amados, vocês gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários. Se você não gostou, conta pra gente também. Vem interagir conosco, participe da nossa comunidade, deixe o seu comentário. Ah, e se inscreva aqui, isso significa muito pra gente. Que Deus te abençoe.